Às vezes eu vejo alguns irmãos desejosos de ter o entendimento de como é que a pessoa sabe que é chamado nos 5 dons ministeriais. E eles vêm com a lista de perguntas que muitas vezes a gente não tem como responder, né? Eu tenho dito que pessoas que entram de forma prematura nos 5 dons ministeriais, eles acabam abortando aquilo que Deus tem para a vida deles. Nós temos que entender que quando passamos pelo novo nascimento e chegamos à igreja, nós precisamos aprender a cultura daquela igreja, né, a doutrina daquela igreja. Nós precisamos nos inserir na vida da igreja e sermos de forma normal, um crescimento normal, nada anormal, nada do dia para a noite. É importante nós termos um crescimento que seja acompanhado, né, desenvolvido. Eu fico preocupado quando as pessoas querem atropelar fases e não entendem como se levantar nos 5 dons ministeriais. A Escritura nos mostra claramente, através do exemplo bíblico de Filipe, como foi que esse homem, ele sai, né, de algo que, vamos dizer assim, Lucas vai narrar um pouco a respeito do ministério dele, fica um pouco meio que obscurecido, mas fica claro quando você começa a estudar como é o crescimento comum dentro da igreja bíblica, né, uma igreja saudável. Nós vemos aqui Filipe, um exemplo clássico, né? Lá em Atos 21, a partir do versículo 7, versículo 8, vai chamar ele de evangelista, ou seja, ele já está ali na plenitude, desenvolvendo um dos 5 dons ministeriais, os quais Cristo deixou quando subiu para a sua igreja, né? E nós vemos que ele não começou assim. Nós vamos ver a primeira citação do nome de Filipe em Atos capítulo 6, na instituição dos diáconos. E a partir daqui a gente pode tirar alguns aprendizados. Amém? Atos 6:1 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, ou desse importante ministério. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, impuseram-nos as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É interessante nós vermos aqui esse crescimento orgânico da igreja, né? Não era algo que estava suplementado, não, um crescimento orgânico. E todo ministro deve buscar um crescimento orgânico, amém? Ele vai ser mais efetivo, mais eficiente na sua chamada ministerial, se o seu crescimento for orgânico e não suplementado. O que é que eu chamo de crescimento suplementado? É aquilo que muitas vezes as pessoas fazem para chegar aos dons do ministério, né? Tentam barganhar, tentam comprar, isso é perigoso, amém? Então é importante que você tenha maturidade espiritual, você tenha experiência ministerial, para você não cair nas valas, né, que o ministério muitas vezes traz. Nós precisamos ficar centrados no meio do caminho, na doutrina, na oração. Como os apóstolos dizem aqui, surgiu uma murmuração, eles disseram: irmãos, olha, não é justo, nós precisamos nos dedicar ao ministério da palavra, que era ensinar, instruir, fundamentar a doutrina, aconselhar, e nós precisamos nos dedicar à oração. Eu acho interessante, o pastor Edilson de Lira, do Verbo da Vida, lá de Petrolina, ele diz algo interessante. Ele é médico, né? E ele viu que chegou um determinado momento que ele não conseguia mais vivenciar tanto a profissão e o ministério. E Deus falou com ele, né? É hora de você deixar a medicina, deixar a profissão e se dedicar exclusivamente ao ministério. A igreja tinha condição de manter ele, né? E ele optou por isso porque ele queria se dedicar mais às pessoas. E Deus disse: não, essa sua dedicação está equivocada. Eu quero que você
deixa a medicina e se dedica ao ministério para você se dedicar a mim e de mim receber para ministrar às pessoas. É um ministério muito bem sucedido, né, dele e da esposa, e é um ministério assim que nós temos muito que aprender com o ministério do pastor Edilson de Lira, um homem abençoado de Deus, amém? Eu admiro muito a liderança dele, os exemplos dele, a sabedoria, a equidade, né, e os conselhos que ele dá. E é interessante, porque é isso que os apóstolos disseram aqui, olha, nós vamos nos dar ao Senhor e do Senhor nós vamos receber, através da oração e do ministério da palavra, para abençoar o povo. E vocês escolham 7 homens, 3 características: bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Irmãos, essas 3 características são algo que são vistas. Porque se não fosse vista, não tinha como escolher. Ia pegar qualquer um da igreja. Mas ele disse, escolham. Então, pessoas de bom testemunho, ou seja, pessoas que viviam verdadeiramente o evangelho, né? E tinham um conceito dentro da igreja. Pessoas cheias do Espírito, eram pessoas fervorosas no Espírito, amém? E pessoas cheias de sabedoria, pessoas que tinham a palavra dentro delas, que aconselhavam de forma sábia. Desses 7 se destaca Filipe. É interessante, começa uma perseguição na igreja. Filipe, ele acaba saindo de Jerusalém e descendo a Samaria. Diz que lá ele anunciava Cristo, né? E a mensagem do evangelista, não importa de onde ele comece na Bíblia, ele sempre vai pregar a Cristo. Amém? É uma mensagem de salvação. Diz aqui o texto em Atos 8, 6 e 7. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. É interessante, né? Ele começa como diácono, desce à cidade de Samaria e lá começam a acontecer manifestações do Espírito. Não são todas, mas especificamente na vida de Filipe, que a Bíblia mostra, diz que ele expulsava demônios e os possessos eram libertos, né? Os demônios saíam gritando em alta voz, aquele trazia uma percepção do poder de Cristo, né? E o ministério efetivo daquele homem, que era diácono, amém? Diz que paralíticos e coxos eram curados. Então, nós vemos aqui 3 manifestações do Espírito acontecendo na vida de Filipe. Né? O discernimento de espíritos e a autoridade de expulsar os demônios. Nós vemos aqui o dom de milagres acontecendo também, né? E a mensagem de Cristo. É interessante, lá em Atos capítulo 21, quando Paulo chega a Tiro, ele já não está mais ali em Samaria, mas está em Tiro, diz o seguinte: depois, Atos capítulo 21, em Cesareia, perdão, não é em Tiro, é em Cesareia, versículo 7, Paulo chega em Cesareia, né, uma cidade marítima, diz, versículo 7, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista. Olha, Lucas já conhece aqui Filipe como o evangelista, ou seja, o ministério do evangelista nós temos como exemplo na Bíblia Filipe e Jesus, no Novo Testamento. Aí ele diz que eram dos 7, ou seja, é o mesmo Filipe que foi levantado lá em Atos capítulo 6, e é o mesmo Filipe que desceu, né, a Samaria em Atos capítulo 8. Aí diz, ficamos com ele. Tinha ele, 4 filhas donzelas que profetizavam. E é interessante, verso 10 diz, demoramos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ele vai dar uma profecia. É interessante, aqui vai mostrar Filipe já como evangelista, aqui vai mostrar 4 filhas donzelas que profetizavam, mas não são chamadas de profeta, e vai mostrar também um profeta genuíno do Novo Testamento, que não é mais o vidente que guia o povo, mas é aquele que exorta, que consola, né, e que edifica a igreja de Deus. Ele vai pegar o cinto de Paulo e pelos os dons de discernimento de espírito, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, né, o discernimento de espírito, que são dons de revelação, ele vai trazer algo que vai acontecer com Paulo quando ele chegar em Jerusalém. Então nós vemos aqui que esse crescimento, que não é suplementado, mas é um crescimento orgânico no que diz respeito ao ministério, está relatado aqui. Então, como é que eu começo? Eu começo nascendo de novo,
Através do novo nascimento, eu busco o batismo no Espírito Santo e sou batizado no Espírito Santo. Isso não precisa demorar para acontecer, pode ser imediatamente o novo nascimento. Vou me encher da palavra, vou ser fervoroso de Espírito e vou desenvolver um bom testemunho. Tendo um bom testemunho, sendo cheio do Espírito e cheio de sabedoria, eu vou começar a servir. Eu vou me envolver no ministério de socorros. Eu vou servir alguém que Deus vai me guiar, que já está desenvolvendo um dos 5 dons ministeriais. E naquele serviço ali, Deus vai me capacitar para caso eu tenha um dos 5 dons ministeriais, depois os dons serem evidenciados na minha vida e eu tenha maturidade para viver aquele dom para a glória e para a honra do Senhor. Então as pessoas me perguntam, como é que eu sei se eu tenho um chamado nos 5 dons ministeriais e como eu entro? É dessa forma, de forma orgânica, sem suplementar, sem querer atropelar as fases, sem querer ultrapassar ou vencer o processo. Existe todo um processo e está relatado aqui no livro de Atos. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.